Boa, pessoal, voltamos para a nossa segunda parte, né, do nosso tema de hoje, né? Que a gente começou muito bom, né, pessoal? A gente precisa entender, dar valor à nossa encarnação, o tempo temporário que nosso espírito está passando aqui nessa realidade, né, pessoal? Precisamos ter essa compreensão. Então, esse tema é para fazer você pensar sobre isso, pessoal. Vai fazer você refletir. O que é que eu estou fazendo? Né? Então, se os pregadores, os líderes, as pessoas que estão aí não falam isso para você, eu tenho que vir falar isso aqui, pessoal. Tá? Porque você está perdendo tempo quando não desperta, não coloca o bem como um propósito, uma missão de vida aqui nessa realidade. Você está perdendo tempo. Agora, o tempo, como é que se diz? É percebido pela nossa consciência aqui nessa realidade. Mas o nosso espírito, para ele não existe tempo. Entende, pessoal? Essa que foi a jogada de Deus. Por isso que para Deus não existe tempo, pessoal. Não existe passado, presente, futuro. Não existe isso. Porque ele está fora disso. Ele é um ser atemporal. Também, se em nosso espírito veio dele, a gente é também um Deus, a gente é um ser atemporal. Mas que a gente está seguindo regras desse tempo. Existem leis, você não viu? Leis divinas, leis espirituais, que está regindo a nossa consciência. Agora, só que tem muitas pessoas, pessoal, que não sabem dessa lei. Sabia disso? Você perguntar a eles a leis divina, as pessoas não sabem, pessoal. E até de grupo religioso também não sabem, porque não estudam. Como é que a pessoa vai estar desperto? Ela está em uma realidade, ela não sabe das regras do jogo. Está escrito na Bíblia essas regras do jogo. O jogo aqui jogado aqui nessa realidade, né, pessoal? O jogo da vida aqui que está nessa. Se ela não sabe a regra, então ela vai infringir a regra e não vai saber que está infringindo. É como ele falou lá no começo, né? As pessoas estão cometendo erro e não estão nem se conscientizando do erro que está cometendo. Por que ela não está se conscientizando do erro? Porque ela está dormindo. Quem é ela que está dormindo? A consciência dela. Não, mas ela está viva aqui, está aprontando aí tudo aí, está subindo e descendo. Mas a consciência, o espírito dela, que é a verdadeira pessoa dela, está dormindo, pessoal. Está dormindo para conhecer o jogo, as leis que existem divina, as pessoas estão dormindo. Então, precisa despertar. Por isso que meus vídeos, né? Desde quando eu comecei aqui, eu estou tentando ver se alguns desperta. Graças a Deus, já tem pessoas aqui que já despertaram no meu canal, estão assiduamente me acompanhando as instruções que eu tenho passado aqui da espiritualidade, né, pessoal? Espero que venha mais pessoas, né? Se desperte para essa consciência, para a missão de vida dela, né, pessoal? Então, é isso que eu estou fazendo aqui, tá? Trabalho é meu? Não. Isso não é meu, isso aí é da espiritualidade, né? Entende? Ele que vai trabalhar aí nos corações da pessoa, vai fazer as coisas, é ele que vai fazer isso, tá certo, pessoal? Então, qual é o tema que a gente está discutindo, pessoal? O que é o valor do tempo espiritual? O que é isso, pessoal? Por que temos que viver o tempo do agora? Por que a gente tem que viver o tempo do agora, pessoal?
Porque é esse tempo é que sua consciência vai experienciar para o seu crescimento da sua evolução espiritual, da sua consciência. É por isso que a gente é um espírito, está aqui para experimentar essa realidade que é tipo uma escola, um estágio, né? Você não ouviu falar? A gente está no estágio, o nosso espírito está no estágio para evoluirmos. Então, a gente precisa evoluir. Quando você não entra nessa evolução, não desperta, você não entra na evolução. Você não sabe nem que está cometendo erro, como ele falou. Tem pessoas que estão cometendo erro e nem sabem que é erro. Ah, tá tudo certo. Aí vai vai morrer, vai para o mundo espiritual e depois volta de novo. E aí tá na inconsciência. Tá aí. E a Matrix sabe disso, né? Cria ilusão para chamar a sua atenção, para tirar o seu foco do que você veio fazer aqui. Então, cada encarnação que você tem, a Matrix vai tirando o foco seu. Por isso que o pessoal aí que controla a Matrix, ele não gosta de pessoas que despertou e fica falando sobre se despertar para as pessoas. Ele não gosta. Então essas pessoas são atacadas, né? Tanto espiritualmente como fisicamente também, pessoal. Entende? São atacadas porque ele não gosta que você fique aqui na realidade onde ele tem a predominância, né? Falando desse negócio de despertar, de conexão espiritual, de que tem que elevar a sua consciência, ele não gosta disso, tá? É por isso, pessoal. Então, a gente parou, foi que a gente tem que usar o exemplo do Evangelho de Jesus, o nosso modelo e guia. Então, o Evangelho de Jesus é o nosso modelo e guia, onde a gente tem que ver ali aquelas leis espirituais que Cristo quer que a gente faça. Tá? Jesus, né? Jesus que quer que a gente faça, então. A gente tem que olhar aquilo, porque se a gente não observar, a gente vai ficar a lolé aí à toa e vai ficar perdendo tempo. Aí ele fala mais aqui. E como podemos canalizar a nossa vontade, o nosso sentimento, o nosso pensamento, fazendo com que os nossos atos comecem a ser expressos com atos imortais. Então, atos da alma. Será que você está colocando esses atos aqui mortais ou atos imortais? Porque o ato que vem da nossa alma é imortal, pessoal. Tá? Por isso aqui, ó, eu posso ir embora aqui, mas deixar gravado aí, outras pessoas assistem, isso vai continuar, porque eu estou falando com a alma aqui. Então, é coisa de alma para alma, não tem um tempo. Então, o tempo não entra aí no negócio. Entende? Por isso que as palavras de Cristo, pessoal, de Deus, de Cristo, né? Ela é eterna, pessoal. Por isso que ele disse, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Porque foi palavra que veio da alma de Cristo. Entende? Tem essência, tem vida. Então, para qualquer tempo, qualquer... como é que se diz? Século, seja aqui no mundo material, até no mundo espiritual, a palavra dele tem vida. Por isso que a essência da palavra de Deus é a verdade, porque ela alimenta a sua alma. E a nossa alma se alimenta dessa verdade de Deus. Esquece até do chá. Entende? Se alimenta da alma de Deus. Obrigado. Minha mãe veio trazer aqui meu chá aqui, ó, pessoal. Tomar um golinho. Então, quando vem da alma de Deus, é a essência. Então, a nossa alma se alimenta disso, pessoal.
Aí ele fala que vai gerando hábitos imortais. Então, se a gente começar a praticar o bem da nossa alma, vai gerando hábitos. Você viu lá que eu falei ontem que a gente precisa cultivar hábitos saudáveis e espirituais? É isso, pessoal. Para que essa imortalidade possa tomar conta do nosso ser, pessoal. Tá? Aí ele fala, compreendendo que os hábitos imortais são aquele conectado com o propósito da existência. Então, tem que estar conectado com o seu propósito da existência da sua vida. Por isso foi o que eu falei ontem, lembra? Lembra que eu falei ontem? Sobre isso, pessoal? Compreender que os hábitos imortais são aquele que está conectado com o nosso propósito da existencial. Propósito da existência do espírito na jornada rumo à pura, eterna felicidade. Então, a gente tem que estar conectado com isso, pessoal. Se você não está conectado com a sua espírito, para você entrar nessa jornada do espírito para a eternidade, né? Você, esses hábitos imortais que ele fala, que é o cultivar os hábitos espirituais saudáveis, você não vai estar conectado com a sua existência. Então, tem muitas pessoas agora que estão desconectadas da existência dela, pessoal. Até pessoas que estão em grupo religioso. Porque isso não tem nada a ver com a religião. É isso que as pessoas têm que entender. Porque você tem que se conectar com a sua alma, a sua existência, a sua missão de vida. Isso vai trazer você esse equilíbrio para você, como é que se diz? Não estar perdendo tempo, se você está dando valor ao seu tempo espiritual. Espiritual que é do espírito, né? Da alma. Aí ele fala, será refletir o quão profundo é a benevolência. Então, você tem que refletir que você faz o bem. É para cada um de nós agimos com hábitos imortais. Então, cultivando aquelas práticas espirituais saudáveis diante das experiências. Então, diante da experiência que a gente está tendo, a gente tem que continuar fazendo bem esses hábitos saudáveis. Para aproveitar o tempo. Então, se você só aproveita o tempo assim, pessoal, não existe como você, se você não fazer o bem, não vai aproveitar o tempo. Você está perdendo o tempo do seu espírito como empréstimo divino para a nossa evolução. Então, hábitos imortais diante da experiência, bem aproveitando o tempo como um empréstimo. Então, Deus está dando um empréstimo divino para a nossa evolução. Por isso que, às vezes, a gente já teve aqui outras reencarnações para Deus dando tempo a gente. Para que a gente se redima, a gente comece a entrar no processo da evolução espiritual, fazer o bem, né? Tirar um pouco do peso do karma que existe. Então, por isso que eu me alegro quando alguém aqui desperta, né? E é abençoado pelo vídeo que eu estou fazendo. Eu digo, graças a Deus, tirou mais um karma das minhas costas. Entende, pessoal? Mas é isso, é assim, pessoal. Porque temos que pagar pelas coisas que a gente estava na inconsciência, a gente lançou energia, né? Aí ele fala, valoroso acolher com amor o desenvolvimento dos valores morais para agir com operosidade em conexão com a lei do trabalho, aproveitando o fato de sermos muito bem preparados antes de entrar na vida física, para cumprir a vontade de Deus que designa para nos evoluir como consciência de nós mesmos.
e é com a consciência da finalidade da nossa existência. Então, estamos aqui para evoluir essa consciência. Agora, estamos aqui para evoluir essa consciência, mas você chega, não quer essa evolução. Fica aí, iludida aí pela Matrix aí que criou. Você fica iludida aqui. Aí quando eu estou aqui falando de despertar, de evolução, vocês não querem assistir. Aí o que é que eu posso fazer por você, pessoal? Eu não posso fazer nada. Eu já estou tirando o tempo, o conhecimento todo aqui, o meu tempo, dedicando o meu tempo. Porque eu fazendo isso, eu não estou perdendo tempo. Eu estou ganhando. Aí o meu tempo, vai existir um valor do meu tempo. Tá? Eu estou ganhando, eu não estou perdendo. Mas você que não estão aqui assistindo, não estão assistindo, vocês estão perdendo tempo. Eu sinto muito, pessoal, entende? Então, antes de você vir para essa vida, existe uma preparação para você fazer a missão. É o que ele está falando aqui, para entrar na vida, para cumprir a vontade de Deus. Você veio fazer isso, para nós evoluirmos a consciência. Mas o que é que você está fazendo? Você veio para aqui, aí esqueceu, né? Quem é você? Esqueceu tudo. E aí é por isso que... Por quê? Porque a gente já entrou aqui no déficit separado dessa conexão. A gente já entrou aqui. Mas a gente tem uma missão. Então a gente já entrou nesse... Porque foi quando Adão e Eva, né, pessoal? Perdeu a ligação com Deus. Então, por isso que toda a humanidade, desde lá, vem tentando se reconectar com esse Deus. Então, Deus aí, sabendo que os humanos estavam querendo se conectar, o que é que ele fez? Ele criou um caminho, enviou o caminho para que vocês andassem nele. A sua consciência andasse nesse caminho e você ia evoluir até o infinito. Simples, né, pessoal? Foi isso que Deus fez. Qual é o caminho que Deus criou para a nossa consciência andar, pessoal? Vocês sabem, né? Alguém sabe aí? Coloca aqui qual é o caminho que Deus criou para a nossa consciência. Para que a nossa consciência voltasse a ter ligação com o incognoscível, o infinito, o divino, né? Coloca aí embaixo aí, tá? Qual é esse caminho? Aí ele fala, essa missão será cumprida em mais ou menos tempo. Depende da boa utilização desde pela submissão à vontade de Deus. Logo, o sentido do tempo, a nossa vida, é bom aproveitamento para nos aproximar de Deus e cumprir a sua vontade. Então, pessoal, como é que você aproveita o tempo? É você fazendo a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus, pessoal? Coloca aí também nos comentários aí. Eu já gravei até o vídeo falando sobre qual é a vontade de Deus. Cristo fala, né? Os apóstolos falam. Entende? Para o quê? Logo, o sentido do tempo em nossa vida é bom aproveitado, é bem aproveitado. Então, o sentido do tempo vai ser bem aproveitado quando a gente está fazendo a vontade de Deus. E para nos aproximar de Deus e cumprir a sua vontade. Então, pessoal, se a gente não entra nessa despertar, nessa vontade, a gente vai estar perdendo tempo, tá? Vai depender de vocês, pessoal. Se vocês querem aproveitar o tempo ou perder o tempo. Então, será que o valor do tempo espiritual, você está dando valor ao seu tempo espiritual, pessoal? Aí é você que sabe. Aí ele fala, quanto mais nos responsabilizamos com esta conquista e desenvolvemos a virtude, né? A virtude da alma, que estão latentes em nós, mais evoluímos e nos aproximamos do Pai, né? O Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Amoroso e bom. Então, ele é amoroso e bom. Então, nos aproximamos mais dele.
Essa é a nossa intenção, pessoal. Tá? Aí ele fala, por outro lado, quanto mais rebeldia, mais mantemos o tempo servindo matamos o tempo e servimos ao Senhor da sensualidade, não procura do menor esforço, querendo satisfazer o desejo egóico, mas nos afastamos do Criador. Está bem claro, né, pessoal? Olha o que o espiritualista fala. Se estamos na rebeldia, estamos matando o tempo, matando a nossa alma, nosso espírito, que é eterno. Matando o tempo servindo ao Senhor da sensualidade. Então, você está servindo o Senhor aí. Você sabe quem é. Eu não preciso nem dizer, né? Não procuro dar menor esforço querendo satisfazer o desejo egóico. Então, você está no ego, está querendo satisfazer a vontade do seu ego, seu desejo. Então, quando você fica preso ao ego, você se afasta do Criador. Não tem para onde correr. Me diga aí para onde eu tenho que correr, pessoal. A gente está nessa encarnação. Me diga para onde eu tenho que correr. Não tem. É isso que a gente tem que fazer, pronto. Para a gente melhorar como pessoa e voltar para o nosso Criador, se aproximar de Deus. Agora, tem pessoas que não querem se aproximar de Deus, pessoal. O que é que ela tem contra Deus? Deus está querendo o bem dela. Hein? Aí ele fala, importa lembrar que se o tempo fosse, nós poderíamos controlar, teria como adiantar, atrasar ou tornar mais lento o passado da hora. Mas não é isso que ocorre. O controle do segundo que corre, acelera à nossa frente, pertence ao Criador, de forma que o tempo é empréstimo divino para que utilizemos deste recurso da dádiva em busca da nossa transformação moral. É um empréstimo, pois não nos pertence, não se nossa propriedade. A dádiva divina pode ser uma oportunidade magnífica de trabalharmos nossa alta transformação moral e buscar a autoiluminação. Então, quando a gente tem chance de estar encarnado aqui, pessoal, é uma oportunidade. Então, Deus livra você de vários vírus, deixa você vivo, está dando a oportunidade de você cumprir aquela vontade dele aqui. Mas o que é que você faz quando Deus dá mais uma oportunidade aqui nessa? Você sai fazendo bagunça. É isso, está perdendo. Você não está dando valor ao tempo que Deus está lhe dando espiritual, tá? De você buscar, de se transformar. Você não está dando tempo. Dando valor ao tempo, né? Aí ele fala, o acordar da consciência do tempo é o único tempo que tem de ser direto e verdadeiro comigo, a tua alma. Para fazer isto, tem que perceber o potencial do tempo. É um ato espiritual. Então, o tempo é um ato espiritual. Enquanto não percebemos muito bem o que isto quer dizer, podemos perder e me perder a ti também. Então você se perde também. É igual muitas pessoas estão perdidas aqui nesse tempo. Aí ele fala, o tempo é um instrumento do Espírito para fazer tudo o que Deus manda. Então, quando te deixa cair no aborrecimento ou fica estressado, então, de fato, a negar a realidade espiritual do tempo que te faz trazer só benefício. Quando está aborrecido e não sabe o que fazer com o tempo, está cego para o fato que a tua alma está gritando por ti. Então, quando a alma está gritando, pessoal, você viu que aqui eu tenho um vídeo falando que
como é que se diz? A linguagem da alma. Está aqui no YouTube. Nossa, é muito bom. Então, quando você está assim longe, a sua alma está gritando para você voltar para a fonte, voltar para esse Deus. Então, ela está falando, está gritando com você, que ela não quer morrer, mas você está com o coração duro, não quer se voltar para a fonte, você não quer se voltar para Deus. Fazer o bem, você não quer. Então, ela fica gritando, falando comigo. Então aí, ó, não fica boês, fala com a tua alma. É tempo de alma e não aborrecimento. Quanto tempo tem, irmãos? Então, é o tempo da sua alma. A alma tá vendo, então ela tem que gritar, ela começa a gritar para querer buscar coisas. É por isso que quando a pessoa está despertando, ela fica buscando coisas espirituais, assuntos espirituais, então ela está com desejo. Então, é a alma dela levando ela para a fonte, para Deus, pessoal. Ela começa a ler a Bíblia, começa a meditar, orar, começa a buscar assuntos espirituais. É isso. Aí ele fala, é fato, tempo é totalmente espiritual. É fato, o tempo é totalmente espiritual. Por isso, não consegue vê-lo, prová-lo ou tocá-lo. Pode apenas senti-lo. Então, você pode sentir. Fica registrado no seu coração, na alma. Entende? É isso, pessoal. Porque a gente é eterno também, é um espírito que é atemporal, é fora. Mas quando a gente está encarnado, a gente está experimentando esse tempo. Está sentindo, né? Aí ele fala, no mundo espiritual, ao contrário do que é inquestionável e imutável por aqui, o tempo não está uniformemente orientado apenas para frente. Então, no mundo espiritual, não está lá só andando para frente. Então, aqui a gente percebe o tempo andando para frente. Ó, já é a tarde agora aqui. A de manhã, amanhã já passou. Você não pode voltar lá. Pô, peraí que eu vou voltar lá no tempo para eu ir fazer o negócio no posto. Não tem. Já passou. Entende? É assim, é para frente. Aí ele fala, ele se mostra reversível, elástico. Então, no mundo espiritual, ele mostra reversível e elástico. Pode reverter lá no mundo espiritual. Pode mudar de sentido e intensidade para nós, acostumando que estamos com a correnteza sempre fluindo na mesma direção. Então, a gente percebe a linha do tempo, né? É o que os físicos falam, que existe uma linha do tempo. No mundo espiritual não existe isso, pessoal. Tudo está acontecendo naquele exato momento. É por isso que quando a gente está aqui no agora, né, vivendo o tempo do agora, aquilo está acontecendo também no mundo espiritual. Né? Por isso que você tem que viver aqui no agora a melhor forma sua. Porque se você está aqui mal, você também vai estar mal no mundo espiritual. Não tem para onde correr, pessoal. Tá? Aí ele fala, acostumado com a correnteza sempre fluindo na mesma direção. É estranhar essa característica que cria um horizonte de eventos. Então, existem eventos que foram marcados aqui nessa realidade, que foram ao longo desse tempo, né? Pleno de potencialidade infinita, reino de virtualidade absoluta de acontecimento. O que aqui não se deu, lá pode ser de maneira e muitas vezes. É por isso que as pessoas que têm projeções, tal, têm visão do mundo espiritual, ela pode ver uma coisa do futuro que vai acontecer. Porque quem acessou aqui foi a consciência dela. Acessou aquilo que ia acontecer no futuro e que não aconteceu ainda aqui. Mas vai acontecer. Entende? Porque quando você às vezes sai do corpo, ou tem uma projeção, tal, não sei o quê, foi o que aconteceu comigo. Eu já contei aqui no vídeo
que eu tinha uma saída do corpo aqui na minha casa, mas a minha casa eu era pequeno. Mas quando eu saí para a rua, eu digo, eu vou para a rua. Eu já estava no futuro. E o que acontecia no futuro é que as pessoas estavam tudo inalando uma fumaça e caindo no chão, saindo sangue pelo nariz. Eu aí voltei para casa correndo. Quando eu vi que a minha mãe também estava com o nariz sangrando, saindo, aí eu tomei um susto e acordei, né? Despertei lá, a minha consciência no corpo com o coração batendo, quase saindo pela boca, né, pessoal? Mas é isso, por que quando eu estava ali no mundo espiritual, eu pude ir estava no passado e depois fui para o presente? Porque não existe isso lá. Lá é lático, é reversível e tudo. Aí ele fala, o que não se repartiu jamais lá pode ser fazer tantas vezes quanto for necessário. É difícil compreender isso com a nossa consciência não treinada para buscar essa estonteante rede de abertura. É o caminho reversível, mas assim que a inteligência universal opera. Então, é assim que Deus opera. Né? O mundo espiritual, as coisas já aconteceu e vai acontecer. E é por isso que às vezes é avisado, vem do mundo espiritual, né? Os mentores, para avisar a gente aqui. Olha, vai acontecer isso. Faça isso, 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 isso. Né? Isso aconteceu na Bíblia muitas vezes. Né? Aí a pergunta é, pessoal, será que a Bíblia fala sobre esse valor do tempo? Sobre que a gente tem que viver aqui, agora, viver o tempo de agora? Será que a Bíblia fala? Vamos ler a Bíblia, né? Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado, há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, a Bíblia fala do tempo que existe cada coisa que a gente faz. Aí ele vai, tá lá em Eclesiastes 3:1 até o 8. Ele vai a tempo de plantar, a tempo de colher, a tempo de nascer, a tempo de morrer, a tempo. Ele vai falando tudo que o tempo que foi determinado. Então, esse tempo está determinado por esse Deus, pessoal. Para aqui o propósito debaixo do céu. Então, a gente está debaixo aqui do céu. Né? Aí, o que é que a Bíblia fala mais? Salmo 34, versículo 1. Louvarei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Então, pessoal, como é que você pode louvar a Deus em todo o tempo, pessoal? Você não vai ter o tempo para parar de cantar, de louvar a Deus. Você entende que precisa entender de que tempo ele está falando? Para ele estar falando para o tempo do Espírito aqui, que é continuamente. Então, seu Espírito continuamente está adorando a Deus, louvando a Deus. Então, quando você faz o bem, seu espírito, você está louvando a Deus. Tudo, toda a sua ação, se for para o bem, isso é um louvor a Deus, pessoal. Porque muitas pensam que louvor a Deus aqui, simplesmente os evangélicos, né? Os evangélicos pensam que louvor a Deus é quando ele vai lá para a igreja e começa te adoramos, rei dos reis. É quando eles cantam lá. Ele pensa que adorar a Deus é isso, pessoal. Mas como é que você louva a Deus em todo o tempo? Entende? Então você precisa entender isso. Aí ele fala, Romanos 5, versículo 6. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu em seu tempo pelo ímpio.
Entende? Então, ele está falando aqui, pessoal, que Cristo, estando nós ainda fracos, a gente estava fraco, perdido, né? Morreu em seu tempo pelos ímpios. Né? A gente era ímpio. Então, ele morreu pela gente para resgatar a gente, né? É isso que existiu um tempo para acontecer isso. E já foi determinado. E tanto que Cristo falou disso, olha, eu vou ser levantado da terra, a todos atrairei, mas eu ressuscitarei no terceiro dia. Ele estava avisando os apóstolos, os discípulos, né? Entende? E muitos dos discípulos não só foi acreditar quando ele apareceu ressuscitado para ele na casa. Tá certo, pessoal? Aí ele fala, 2 Timóteo 4, versículo 2. Que pregue a palavra em instante, o tempo e fora do tempo. Redaguido, repreenda, exorte com toda longanimidade e doutrina. Então, olha o que o apóstolo Paulo fala aqui, pessoal. Para Timóteo, pregue a palavra a todo instante, a tempo e a fora de tempo. Então, pessoal, no espírito, ou fora do tempo aqui, ou fora desse tempo, pregue a palavra. Porque, às vezes, quando a gente dorme, a gente, às vezes, sai do espírito, às vezes, o nosso mentor leva a gente para o mundo espiritual, pessoal, para fazer o bem às pessoas que estão lá no umbral, para resgatar essas pessoas que tem lá, que precisa da nossa energia. Aí o mentor vem e nos leva lá para fazer o resgate dessas almas que estão perdidas lá, para ele levar para dimensões superiores, aonde aquela alma vai ser tratada, vai ser cuidada, para depois talvez poder encarnar aqui nessa realidade de novo, para dar uma chance a ela. Então, quando acontece isso, é Deus dando a chance a ela, entende? Para ela se redimir, para poder fazer a vontade de Deus. Porque ela caiu lá porque praticou coisas, né? Que não foi bem, mas talvez ela lá se arrependeu, pessoal. Tá? E aí o quê? O mentor precisa da energia aqui das pessoas que estão encarnadas, então às vezes ele tira a gente do corpo. Tem umas pessoas que sabem disso, tem outras pessoas que nem sabem. Às vezes o mentor tira ela e leva e faz ela nem viu. Quando ela volta para o corpo, ela nem viu. Mas estão o quê? Pregando a palavra fora de tempo, no tempo e fora do tempo. Tá certo? Aí ele fala, 1 Pedro 5, versículo 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que em seu tempo vos exalte. Então, pessoal, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Então, debaixo do serviço que Deus preparou para você, pessoal. Isso é você estar humilhado debaixo da mão. Você está naquele propósito da sua alma. Porque a mão potente de Deus é a mão do trabalho. É a mão da obra que você veio fazer aqui. Para que em seu tempo vos exalte. Então, você não está fazendo um trabalho em vão, pessoal. A gente não está fazendo trabalho em vão. Foi o que o apóstolo Paulo falou, né? Nenhum trabalho no Senhor é em vão. Né? Temos crescimento espiritual. Aí ele fala, Provérbio 17, 17. Nossa. Em todo tempo amar o amigo e na angústia nasce o irmão. Então, pessoal, a todo tempo a gente tem que amar o amigo, o inimigo, para que no tempo da angústia nasça um irmão. Na hora que ele estiver no tempo da angústia, ali ele encontra, tem um irmão.
quando essa vibração, amor, então a gente tem que fazer isso, pessoal, para ver se essa pessoa desperta para as coisas espirituais. Entende, pessoal? Temos que fazer isso. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Para onde que eu vou correr, pessoal? Me diga aí. Aí ele fala, Gálatas 6, versículo 9. E não cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo se fará, se não houver desfalecido. Então, pessoal, não canse de fazer o bem. Não canse, porque ao seu tempo você vai colher isso, tá? Se não houver desfalecido, se você não houver desviado, se não houver caído na fé, você vai colher. Mas se você cai na fé, se você não vai colher aquele bem que você plantou. É isso que aconteceu com muitos líderes, pastores, pessoal. Ele vinha fazendo bem, sabe? Aí por causa de dinheiro, ganância, se desviou, pessoal. Aí não vai colher aquele coisa boa que ele plantou, pessoal. Se perdeu tudo, foi tudo pelo resto. Né? Mas talvez Deus possa dar outra oportunidade, né? Aí ele fala, Eclesiastes 3:11, tudo fez formoso ao seu tempo. Também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem pudesse descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Então, Deus colocou, pôs o mundo no coração, então, pôs aquele desejo no coração do homem, né? Se possa descobrir qual é a obra que Deus, desde o princípio até o fim. Então, os homens não sabem, né? Por isso que quando a gente vai se aproximando, a gente vai entendendo essas coisas espirituais. Se você ficar afastado, você não entende nada. Por isso que quando uma pessoa aqui está afastado, não tá, como é que se diz? Não está desperto, ele tem dificuldade de entender o que eu estou falando aqui. Foi o que eu peguei o Uber, né, com minha filha ontem. Aí eu estava falando sobre esse negócio da criação que Deus... Aí o cara, ele era evangélico, ouvia a Bíblia assim em cima do carro, né, do Uber dele. Aí minha filha lá do fundo sentando, aí disse, meu pai, aquele homem ali não entendeu nada do que você falou. Ele estava assim, ó, viajando. Então, você vê, um cara que é da igreja, mas por que ele não entendeu o que eu estava falando? Ainda mais que eu falei metáfora, né? Aí ele ficou assim, hã? Não entendeu o que eu falei. É o que Jesus vem falando, as palavras dele em metáfora, e as pessoas ficam, hã? O que é que ele falou? Às vezes até entende errado o que Cristo falou, né? Aí o que é que ele fala mais na Bíblia? Que é Efésios 5, 15 e 16. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécio, mas como sábio, remindo o tempo. Então, aproveitando o tempo, dando valor ao tempo, né? Porquanto os dias são maus. Então, pessoal, olha o que o apóstolo Paulo fala. A gente tem que andar como sábio, não como nécio, não como louco. Você está desperto. O sábio é aquele que está desperto. Então, ele vai remir o tempo, ele vai dar valor ao tempo dele. Ele sabe o que tem que fazer. Porquanto os dias são maus. Então, por isso que Cristo dizia, deixa a cada seu dia o seu mal. Está de acordo com o que Cristo falou. Entende? Aí, Ezequiel 34, 26. E a eles, ao lugar ao redor do meu horteiro, eu porei por bênção e farei descer a chuva ao seu tempo, e a chuva de bênção será. Então, Deus mandou, falou para Ezequiel, deixa esse povo aí, perto do meu horteiro, que daqui a pouco eu vou derramar uma chuva de bênção aí. No meu tempo. Então, no tempo de Deus, né?
Aí o que é que ele fala mais? É Efésios 6,18. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, pessoal, é outro também. Você tem que orar todo o tempo. Como é que você ora todo o tempo, pessoal? No Espírito. Então, é seu Espírito é que vai fazer isso, perseverando, vigiando e perseverando e suplicando por todos os santos. Então, a todo momento, nosso Espírito tem que estar desperto, orando em conexão com esse Deus, pessoal. Entende? Então, não existe tempo para o nosso Espírito, que é todo tempo. Entende, pessoal? Entende que não tem nada a ver com que essa realidade, com a religiosidade. Você entende agora? Aí, Romanos 8, versículo 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são comparadas com a glória que nos há de ser revelada. Então, o apóstolo Paulo, ele sabia, ele já teve saída do corpo. Ele sabia. Para mim, eu tenho por certo. Ele já está com certeza que as aflições desse tempo não são comparadas com a glória que não há de ser revelada, com o tempo que vai existir para mim. Entende? Aí ele fala, Efésios 5, versículo 8. Porque no outro tempo eras trevas, mas agora sou luz. Andai como filho da luz. Então, porque no outro tempo você estava, sua consciência estava na treva, estava lá tenebroso, lançando energia maligna, pensando muitas coisas, fazendo o mal às pessoas. Então, você estava nas trevas, pessoal. Mas agora sou luz. Agora você tem o conhecimento, a luz, né? A luz do Senhor. Andai como filho da... Você tem que andar agora nesse tempo aqui, nessa realidade, como um filho da luz. Não como um filho da treva. Porque senão você não vai dar valor ao tempo. Entende que a Bíblia fala para a gente dar valor ao tempo, pessoal? Aí ele coloca Gálatas 6, versículo 10. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todo, mas principalmente ao doméstico da fé. Então, aqueles mais achegados domésticos da nossa fé, a gente tem que fazer o bem. Então, eu faço aqui as pessoas que eu conheço, as pessoas que assistem estão aqui inteligentes, eu estou fazendo bem a elas. Espero que o meu vídeo tenha fazer. Mas a gente tem que fazer o bem a todos, pessoal. Enquanto temos tempo, enquanto a gente está aqui. Porque depois que a gente sair daqui, já se você não praticou, deixa eu voltar, eu vou me arrepender agora. Ai, meu Deus, eu vou aceitar Jesus. Não, não. Já foi, já acabou o seu tempo, amigo. Só a próxima vez agora, se Deus permitir. Entende? Então, temos que aproveitar, pessoal. Olha o que você está fazendo com o seu tempo. Será que você está fazendo bem a todo? Está procurando principalmente os domésticos da fé? Aqueles que estão junto de você, que estão nessa fé, buscando esse Deus, essa conexão. Será que você está ajudando essas pessoas? Ou está até no meio religioso, pessoal? Não ajuda as pessoas que estão lá no grupo deles? O próprio as pessoas que estão ali vê a pessoa lá e não ajuda a pessoa. Como é que pode? Tá fora da espiritualidade. Entende? Então, se a pessoa vai lá para encontrar pessoas melhores, pessoas chega lá e encontra as pessoas piores, é difícil, né? É difícil, pessoal. Por isso que o negócio da religião é difícil que aconteceu. E eu não me afilio a nenhuma mais, tá? Eu sinto muito, né, pessoal? Mas
com pessoas que vão estar aqui no meu canal. Eu estou interagindo, estamos conversando, temos, graças a Deus, até agora, tem pessoas educadíssimas, conversa comigo, observa, dá o ponto de vista dela. Não é aquela discussão. Graças a Deus tem pessoas assim. Mas será que vai ser sempre assim? Vai ter pessoas que vai vir com o espírito contrário? Pode aparecer aí. Aí ele fala, Hebreus 4, versículo 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, existe um tempo oportuno da espiritualidade para nos ajudar, pessoal. Existe um tempo. Não é como a gente quer, assim, o nosso desejo. Existe um tempo que a gente vai ser ajudado, um tempo oportuno da espiritualidade. Então, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Chegamos à presença de Deus, né? Para que possamos alcançar a misericórdia. Para que a misericórdia de Deus esteja sobre a gente, né? E acharmos graça. Ele vai achar graça na gente. Então, como é que ele acha graça? É quando a gente está fazendo o bem, fazendo a vontade. Então, isso Deus acha graça na gente, a fim de sermos ajudados no tempo oportuno. Aí, o que é que a Bíblia fala mais, pessoal? Andai, Colossenses 4, 5, versículo 6. Andai com sabedoria para com o que está de fora. Esse que está de fora é o qual, pessoal? São pessoas que não estão despertas ainda. Ele não entrou espiritualmente, ele não nasceu no espírito, ele não está em conexão com o reino de Deus. Então, ele está fora. Não é fora da igreja, não. Será que é fora da igreja? Entende? É que o seu espírito ainda que não está participante das coisas espirituais. Entende? Andar com sabedoria para os que estão de fora. Remindo o tempo. Então, remindo o tempo é o quê? Aproveitando, dando valor ao tempo que você tem aqui, pessoal. É assim que a gente tem que andar. Foi o que Pedro falou lá também. Temos que andar remindo o tempo. O apóstolo Paulo fala em Colossenses, nós temos que andar remindo o tempo, dando valor ao tempo que a gente tem aqui. Aproveite cada segundo, cada minuto, pessoal, fazendo bem, sabe? Evite discutir com a pessoa fazendo bem, evite isso, porque vai fazer você perder seu tempo. Entende? Isso é você usar a sua inteligência, pessoal, que você está desperto. Mas você entra em confusão, discute, aí entra em política, aí você está ainda dormindo ainda. Você ainda não acordou, você não está remindo o tempo, você está perdendo o tempo. Você não está andando com sabedoria para os que estão de fora. Você tem que andar com sabedoria para que os que estão de fora possam perceber, nossa, ele é assim e tal, não sei o quê, porque eles estão olhando para a gente. As pessoas estão olhando. Eu coloco aqui minha cara como espiritualista, uma pessoa que está buscando a Deus, entende? As pessoas estão olhando. Eu tenho que ter sabedoria para falar com essas pessoas, que ela não entende ainda o que é despertar, o que é a consciência, ela não entende ainda. Então, você tem que andar com sabedoria, remindo o tempo. A vossa palavra seja agradável. Então, tem que ser agradável para essas pessoas. Temperada com sal, para que saiba como você convém responder a cada um. Então, você tem que estar nesse guia, pedir a sabedoria, a espiritualidade. Para ele dar uma palavra agradável e temperada com sal. Então, se uma pessoa chega, erra o tempero, erra o sal, a comida fica o quê? Salgada. Se ela coloca menos, a comida fica sem sal. Então, você tem que dar o tempero
na medida certa, né? Para a comida estar não sem sal e não tão salgada também, tá? Aquela comida equilibrada. Então, por isso que eu falei o vídeo de ontem, equilíbrio interior. Então, quando você está nesse equilíbrio, sua palavra vai sair agradável e temperada com sal, para que saibas, então, para que as pessoas vejam o que convém responder a cada um. Então, cada um tem uma resposta da espiritualidade, né? Eu lembro que a pessoa no meu canal aqui, ela chegou confusa, pessoal, perguntava direto, sabe? Ela viu meu vídeo, aí tocou nela, né? Ela ficava perguntando um bocado de coisa, e aí eu respondendo, né? Mas naquela hora, a espiritualidade, pessoal, estava me usando e eu nem percebi. Foi tanto que essa pessoa deixou guardado meus áudios que eu mandei para ela, meus áudios, né, pelas redes sociais. Ela guardou meus áudios porque ela viu que aqueles áudios, nossa, você falou uma coisa tão profunda que eu nunca vi ninguém falar sobre. Então, ela tem guardado esse áudio porque ela aí relembra a pergunta que ela fez e ela vê a resposta. Tá, pessoal? Então, foi o quê? Foi porque eu sou o maior sabichão do mundo? Não, pessoal. Porque quando você está no equilíbrio, você está remindo o tempo, você está dando valor ao tempo, trabalhando a espiritualidade com sabedoria, você é um canal da espiritualidade que vai ser usado. E quando você é usado, a sua palavra sai agradável, temperada com sal, para que convenha o que responder para cada um. Então, é assim que a gente tem que estar, pessoal, dando valor ao nosso tempo. Se você não entra nessa hábitos saudáveis espirituais, né? Lembra que eu falei ontem? Você não entra nesses hábitos espirituais saudáveis, você não está dando valor ao tempo da sua encarnação aqui. Você está perdendo tempo. Então, se você está dormindo aí, na Matrix aí, fazendo a vontade, o seu desejo aí, você está perdendo tempo aí. Você ainda não está dando valor a esse tempo que Deus está lhe dando aqui. Você vai dar valor quando você começar a despertar e começar a fazer o bem a todos, né? Principalmente aos domésticos da fé. É o que ele fala lá em Gálatas 6:10. Tá certo, pessoal? Graças a Deus, eu espero que você entenda. Terminamos no tempo, né? Graças a Deus, terminando no tempo, em 2 partes. Ontem eu fiz 3 partes, porque caiu aqui o meu celular, o vídeo aqui, teve um problema, eu tive que fazer 3 partes. Mas eu faço 2 partes assim, pessoal, para enviar para vocês. Já pensou se eu enviar essa parte no outro dia? As pessoas ficam aí, vão chegar e me mandar e-mail lá, mandar uma mensagem. Ô, irmão Samuel, cadê a segunda parte? Ai, meu Deus, vai ficar com ansiedade. E eu não quero isso, pessoal. Vocês não têm que ficar com ansiedade. Fique calmo, eu vou mandar as 2 para você assistir uma. E você que quiser assistir as 2 hoje, assiste. Se quiser assistir uma hoje e a outra hoje, vai depender do seu tempo, tá, pessoal? É isso. Graças a Deus, até aqui o Senhor tem nos ajudado, né, pessoal? Vamos aproveitar o nosso tempo, pessoal. Dar valor ao nosso tempo, tá certo? Até a próxima, se Deus quiser, e essa espiritualidade. Tchau!